Olá, você que está acessando ao Direito Distorcido de hoje. Meu nome é Michel Cesarino. É um prazer tê-lo comigo neste instante. Agradeço aí por você curtir o canal, se inscrever e ativar as notificações. Também agradeço para quem vir a compartilhar este vídeo, porque são ações que ajudam a este canal crescer e a atingir mais pessoas e essas pessoas terem acesso a esses conteúdos que eu venho postando. Pois bem, hoje não tenho uma reflexão absolutamente linear, pelo contrário, mas ela tem uma base mais inspiracional, porque eu comecei a pensar em algumas histórias, mitos, e percebi que havia algo em comum em termos de imaginário. Quais seriam essas histórias, barra mitos e até imaginários, etc. Seria o Golem, a Medeia, o Frankenstein e ainda agregue-se a isso o frontispício do Leviatã do Hobbes. O que teriam esses itens em comum? Simples, a ideia de corpo. Vamos por etapas. O Golem seria um ser artificial criado de barro. Então, segundo a lenda, os rabinos, ou o rabino, de acordo com a lenda a qual você acessa aí, teriam feito um boneco de barro ali, com a forma humana, etc. E eles detinham uma palavra que, se posta na testa do golem, segundo algumas tradições, segundo outras, num medalhão que era posto no peito, ou em outras tradições, inserida num pergaminho no interior do corpo do golem, essa palavra que estava ali inscrita teria o poder de trazer o golem à vida. Enfim, curioso. Algumas versões dizem que a palavra seria emet, verdade, e que deveria ser inscrita na testa do golem. E se você apagasse a letra inicial, que é um Aleph, a palavra se tornaria met, morto. Então seria como se fosse um on ou off de ativar ou desativar o golem. E é muito interessante que, se você pensar em termos de Cabala, o Aleph é a letra inicial do alfabeto e ele tem um formato que dá uma ideia de algo que se movimenta. Na verdade, ele passa a ideia de um boi, em termos de imagem pictográfica da letra. Mas eu tenho a impressão que dá a ideia de algo que dá movimento, que gira. Então faz muito sentido, porque afinal de contas o número 1 ele daria um impulso inicial a tudo. Detalhe, na Torá não se começa pelo Aleph, se começa pelo Beit. Então você fala Bereshit no começo. E detalhe que a palavra Reshit tem a palavra Rosh, que é cabeça. Muito interessante. Aí você começa a fazer relações. Enfim, eu não vou me aprofundar muito nessas questões de Cabala hoje. Talvez um dia faça um vídeo sobre isso e fale de algumas coisas aí que eu entendo de Cabala. Mas o que é interessante? A ideia de que uma palavra poderia trazer a vida ou tirar a vida. E, enfim, você também tem a ideia de criar um corpo a partir do barro. Muito interessante. Alguns escritores fizeram, notoriamente, alguns escritos sobre o Golem. Um deles é o Borges. Num dos poemas do Borges, eu tenho aqui nessa edição, se chama o Golem, conta a história, é claro, em poema, de um rabino que ele teria criado um golem
através de permutas de letras místicas e etc, etc. Mas esse golem tinha algo de errado e com muito esforço ele, depois de anos, só conseguiu que o golem fosse apto a varrer a sinagoga. Então, numa bela noite, o rabino ficou pensando: nossa, mas o que tem esse golem, oh, não sei o que, não sei o que lá, de imperfeito, onde eu teria errado, etc, etc. Né? Já faz muito tempo que li, mas enfim, se não me engano, é mais ou menos nesses termos. E o poema se encerra dizendo: o que será que o Criador pensaria sobre o rabino? Então, aquela ideia que talvez, né, ele pensaria as mesmas coisas, né, essa criatura falha que eu fiz, né, esse ser falho. Enfim. Agora, indo para a questão da Medeia. Se vocês se lembram da história da Medeia, tá ligado ao mito de Jasão. Enfim, o que me interessa aí? Numa das lendas, dos mitos de Medeia, ela vai até o lugar onde estava o rei Peleias e ela chega com uma conversa e fala assim: olha, eu sou capaz de rejuvenescer os seres. Então as filhas do rei ficaram assim: nossa, mas com aquela ansiedade, né? Mas você pode fazer isso mesmo? Ah, sim, posso mesmo, né? Enfim, aquela marmotagem, né? Então ela pegou ah, um, um bode velho ali, não sei se era bode ou se era ovelha, uma cabra, alguma coisa, já me falha um pouco a memória sobre isso. Cortou em pedaços, jogou no caldeirão e o caldeirão fervendo, etc, né? Dali a pouco sai, né, um carneiro, né? É carneiro, isso. Saiu um carneiro ali todo jovem, bonito, né? Quem me disse que ela não fez ali, não sacaneou, né, com as filhas do rei, né? Fala assim: olha lá, um avião. Não, não é um avião, claro, né? Um passarinho, etc. E do nada trouxe assim um carneirinho e entornou o conteúdo do caldeirão em algum lugar. E aí, aparece ali o carneiro todo bonito. Então eles falaram: olha, funcionou com o carneiro, vai funcionar com o nosso velho pai, soberano, rei. Enfim, aí o que acontece? Vão lá, dão um sonífero pro rei, picam em pedacinhos, tac, 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 põe no caldeirão. E aí todo mundo esperando: oh, ele vai sair rejuvenescido do caldeirão. Nada. Simplesmente picadinho de rei. E aí danou-se. Você cometeu um regicídio e Medeia vingou-se, né, por tudo aquilo que o rei fizera Jasão passar. Agora, sobre Frankenstein, vocês sabem que começa com a história da Mary Shelley, etc. Não vou adentrar muito nisso. Tem uma presença muito forte na cultura pop, mas o que é interessante disso é a ideia de que para fazer o Frankenstein se recorreu a pedaços de vários corpos diferentes, corpos de pessoas que morreram ali por causas diferentes, etc, etc. Por fim, chegamos ao outro elemento dessa série que eu propus, que tem algo em comum, que é o corpo. Temos o frontispício do Leviatã do Hobbes, que é um soberano nessa posição. Enfim, e se vocês olharem com atenção esse frontispício original, há várias metáforas ali, alegorias, que você vai ter que ficar olhando para interpretar e buscar elementos de época, etc, etc. Mas o mais notório é que o corpo do soberano é constituído de vários corpos de pessoas, de vários súditos, entre aspas, né? Então passa a ideia de que o soberano teria em sua constituição de autoridade algo que seria da força de cada um. Então já é aquela história de um contrato, etc. Que vocês podem recuperar ali no Leviatã e tudo e tal, né?
Mas ficam essas considerações. Muito interessante que cada história, mito ou lenda tem uma visão acerca de corpo e de constituição de um corpo com uma finalidade. Então, no primeiro, no caso do Golem, você domina artes místicas, nomes secretos, permutações que tornariam efetivo o sonho de criar vida. Mas acaba sendo uma vida falha, né? E, enfim, e para cumprir tarefas. Se vocês pegarem o filme do Golem de 1920, é muito interessante. É o Golem criado, etc, etc. Mas aí depois ele fica descontrolado. Enfim, e quem desarma o Golem são as criancinhas que tiram o amuleto que faziam com que ele funcionasse. Muito interessante isso. Pensar em termos de imagem, não foram os homens, não foram outras pessoas que tentaram de forma violenta, foram as criancinhas brincando que conseguiram desligar o Golem. Enfim. Agora, Medeia é muito interessante porque me passa a ideia de um imaginário que tenta renovar uma autoridade antiga, envelhecida. Como você reforma a autoridade sem destruí-la? É essa a ideia do mito. Talvez. Por fim, o frontispício da ideia de uma autoridade constituída de algo das pessoas ou pelas pessoas. Essa autoridade só existe a partir da constituição da vontade de todas aquelas pessoas em conjunto. Então, o corpo do soberano é constituído daqueles seres. É muito interessante. Eu aconselho a checar esse frontispício. Enfim, e o Frankenstein é muito interessante porque como é que uma história dessa acaba atingindo o imaginário popular e se tornando tão pop, tão vasto assim em termos de público, né? Esse imaginário, né? Enfim, qualquer criança hoje em outros continentes, até, sei lá, num lugar bem escondido ali do Oriente ou numa terra bem recôndita ali do continente africano, ou se bobear, sei lá, enfim, onde vocês puderem pensar, você fala Frankenstein, a pessoa vai saber o que é mais ou menos, né? O que é interessante é você pegar pedaços de seres mortos e construir um ser vivo. Me passa talvez a ideia de, a partir de tradições ou de ideias anteriores, você tentar construir algo novo, mas fica sempre cheio de pontos ali grosseiros, né, tal como se vê nos filmes, na história, etc. O andar é cambaleante, não é muito certo, enfim. E isso pode ser cruzado com o Golem, não é? Interessante. Agora, fica uma pergunta. Será que nós, seres humanos, não estamos continuamente, enquanto refletindo sobre nossas vidas e quem somos e quem queremos ser, nós não somos de uma forma reflexiva o Criador criando o Golem ou o Frankenstein e expandindo isso para outro elemento? Será que quando pensamos em termos de sociedade e Estado, não estamos fazendo o mesmo tipo de operação? Será que às vezes, quando pensamos em reformas, em planos de Estado e sociedade, nós não estamos lidando com mitos de Medeia, com o mito, a história, a lenda do Golem, e também com Frankenstein, e também justificando através de livros já antigos com seus frontispícios ali, do Leviatã, várias pessoas constituindo um corpo. Enfim, é isso, gente. Grande abraço e espero que tenham gostado. Até a próxima.